Olá, tudo bem? Eu sou o professor Évio e vou conversar com você um pouco sobre o seu material de geografia. Nós vamos falar sobre o seu capítulo 1, a unidade 2. Nesse capítulo, nós vamos abordar conceitos importantes e muito relevantes da ciência geográfica. É nessa unidade que nós vamos investigar alguns aspectos físicos, principalmente aplicados aqui ao território brasileiro. A primeira informação que nós temos que conhecer sobre esses aspectos é a estrutura deles, ou seja, como se formaram as formas de relevo. Relevo é o conjunto de formas da superfície da Terra. Esse conjunto de formas vai sofrer alteração a partir de dois grupos de agentes. Agentes internos, aqueles que estão no interior da crosta terrestre, e agentes externos, aqueles que atuam na atmosfera e na superfície da crosta. Os agentes internos ajudam a modelar as grandes unidades de relevo. O principal desses agentes é a placa tectônica. O Brasil está situado sobre a placa sul-americana. E o nosso país está posicionado na faixa central dessa placa. Por esse motivo, no Brasil não vai haver grandes movimentos sísmicos. Terremotos. Os terremotos acontecem sempre em áreas de contato das placas tectônicas, ou seja, em áreas de borda das placas tectônicas. Como o nosso país se posiciona na faixa central da placa sul-americana, está livre desses grandes tremores. Através dos processos internos, nós vamos ter transformações na superfície da Terra. Aqui no Brasil, nós não vamos reconhecer grandes cadeias de montanhas. As montanhas vão estar associadas sempre a áreas de contato de placa tectônica, em bordas de contato. Como o nosso país não está situado numa área como essa, essas unidades não serão tão presentes aqui no Brasil. No Brasil, nós vamos ter grandes dobramentos rochosos, unidades de relevo formadas por rochas duras, chamadas cristalinas, que podem ser ígneas ou metamórficas, aonde nós vamos ter o relevo dobrado. Isso mesmo, o relevo vai passar por um processo de modelação a partir das forças que agem no interior da Terra. O principal movimento que acontece aqui no Brasil é o movimento epirogenético, um movimento que tem relação com o deslocamento horizontal da placa tectônica. Esse deslocamento forma um efeito de onda, semelhante a esse que eu estou executando aqui com os braços. Esse movimento de onda, é óbvio, de maneira muito lenta, vai fazer com que a gente tenha no Brasil algumas unidades como planícies, planaltos. E outras unidades interessantes que são as bacias sedimentares. Toda vez que os movimentos epirogenéticos formam uma superfície negativa, como essa que estou fazendo com os braços, essa superfície será preenchida por sedimentos. Sedimentos são produtos de outras rochas, produtos que são desenvolvidos a partir do processo de erosão. Os sedimentos acumulados, depois de um processo chamado diagênese, passarão a compor novas rochas, as rochas sedimentares. Existem ainda no Brasil unidades superestáveis, que são os crátons. Os crátons são os núcleos mais enrijecidos da crosta que alcançam a superfície terrestre. Aqui no Brasil, um dos crátons mais famosos é o cráton do São Francisco, uma extensão do cráton que se formou desde a África, lá quando o Brasil fazia parte ainda da Pangeia, um supercontinente que englobava todos os continentes atuais. O Brasil e a África, portanto, faziam parte da mesma região, do mesmo terreno. O cráton do São Francisco permaneceu estável dentro do território brasileiro. Os geógrafos brasileiros desempenharam ao longo do tempo uma série de formas de classificação do relevo. Desde a década de 1940, com o geógrafo Haroldo de Azevedo, passando pela experiência do professor Jurandir Rois, de São Paulo, até a classificação mais utilizada, que é a classificação do professor Aziz Nasib Absaber. Essa classificação leva em consideração não apenas a altimetria nem a topografia, mas também os componentes que fazem parte das paisagens dentro de cada unidade de relevo, e vai ser chamada de domínio morfoclimático. É o sistema de classificações mais utilizado. Há também formas de classificar o relevo submarino. No Brasil,
nós podemos perceber a plataforma continental, a estrutura de relevo do continente que está imersa, ou seja, abaixo do nível do mar. À medida que essa estrutura continental apresenta um desnivelamento, nós vamos ter o talude. Ao final do talude, as bacias oceânicas. Em áreas mais profundas existirão as fossas oceânicas. Há também cadeias de montanhas no interior dos oceanos, que serão chamadas de dorsais. Na borda da placa sul-americana, em contato com a placa africana, lá no meio do Oceano Atlântico, nós vamos ter a dorsal mesoatlântica, a maior cadeia de montanhas do planeta. A dorsal mesoatlântica se estende desde o Polo Sul até o Polo Norte. É a maior, em termos de extensão, a maior cadeia de montanhas que nós vamos ter no mundo. Essa cadeia de montanhas é imersa, ou seja, está abaixo do nível do mar. Outros aspectos físicos relevantes que nós vamos ter aqui no Brasil e que precisam ser mencionados têm a ver com o deslocamento de água na superfície brasileira. E para isso, nós vamos utilizar os conhecimentos da hidrografia, a ciência que estuda a dinâmica de águas. O Brasil é privilegiado em termos de disposição de água. Nós possuímos cerca de 15% de toda a água potável do mundo, o que é bastante. Nesse ponto, nós vamos levar em consideração que há países em que a disponibilidade de água é extremamente escassa, sobretudo países que estão situados em locais áridos ou semiáridos. Aqui no Brasil, nós vamos destacar o papel de algumas bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é uma unidade de relevo, não confunda com o corpo hídrico, com o rio. Bacia hidrográfica é um recorte do espaço terrestre, aonde todas as águas que caírem por conta da chuva vão escorrer para uma drenagem principal, para um local principal. Esse local principal normalmente é um rio. Então nós podemos dizer de uma maneira mais grosseira que a bacia hidrográfica é o espaço, ou o recorte do espaço, onde toda a água superficial vai escorrer para um rio principal. Aqui no Brasil nós temos uma parte da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazonas. Essa bacia, é óbvio, ela não está presente apenas no Brasil, mas ela recobre 45% do território nacional, ou seja, quase metade do nosso país está inserido dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Outras bacias importantes do nosso país são a bacia do rio Tocantins-Araguaia, a maior bacia hidrográfica 100% brasileira, ou seja, aquela bacia que tem todas as suas terras dentro do território brasileiro. O Rio São Francisco também possui uma das bacias mais importantes do Brasil. Vale salientar que esse rio, o Rio São Francisco, é o maior rio 100% brasileiro, ou seja, o rio que nasce, percorre e deságua águas por todo o território brasileiro. Ele não percorre áreas estrangeiras, como o rio Amazonas, que nasce no Peru e percorre território brasileiro. A bacia do Rio da Prata, que é dividida entre o rio Uruguai, Paraná e Paraguai, ou seja, entre outras 3 subbacias, também é extremamente importante para o país, porque ela está presente na região sul e sudeste e engloba áreas superpopulosas, como a região do estado de São Paulo. A dinâmica da água pode ser conhecida através do ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é o comportamento cíclico que a água desenvolve na superfície da Terra. Funciona mais ou menos assim. A água está na superfície de maneira parada, seja num lago, num rio, no oceano. Quando o Sol incide sobre esse corpo líquido, essa água vai ferver, ou pelo menos esquentar o suficiente para promover um processo de evaporação. Ou seja, partículas da água vão ser quebradas e vão ficar dispersas na atmosfera. O vapor de água disperso na atmosfera pode se condensar lá na camada mais alta da nossa atmosfera e formar nuvens. As nuvens, por sua vez, após o processo de condensação, podem chegar no estágio de precipitação, que é quando ela despeja a água que a contém. A precipitação, a chuva propriamente dita, vai reabastecer os mananciais, reabastecer os rios, os lagos, os corpos hídricos superficiais que compõem as bacias hidrográficas. É importante lembrar também que a água não fica apenas na superfície terrestre e na atmosfera.
também há água no interior da Terra. Dentre os dois principais tipos de reservatório de água do interior da Terra, nós vamos classificar o lençol freático, uma camada de água que fica nos poros do solo, no contato com a rocha, na zona mais profunda do solo, e o aquífero. O aquífero é uma porção de água bem maior que o lençol freático e bem mais profunda. O aquífero vai se desenvolver no interior de bacias sedimentares, que eu comentei agora há pouco. As bacias sedimentares possuem rochas porosas. Rochas sedimentares possuem microespaços entre uma partícula de rocha e outra. E esses microespaços podem ser preenchidos por água, formando então os aquíferos. No Brasil existem dois grandes aquíferos, na realidade os dois mais conhecidos, os dois maiores do planeta. O aquífero Guarani, que engloba, além da região sudeste e sul do Brasil, os países Uruguai, Paraguai e Argentina, e é um dos maiores aquíferos do mundo. Além do aquífero Guarani, existe o aquífero Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão está localizado numa bacia sedimentar no norte do Brasil, chamado de Bacia Amazônica. Essa é a bacia sedimentar mais profunda, mais densa que nós temos no país. E por isso, o aquífero Alter do Chão também será o mais profundo e o mais denso. Os cientistas apontam que o aquífero Alter do Chão é o que possui o maior volume de água conhecido no interior da Terra. Portanto, deve ser o maior aquífero do planeta. Há diversas formas de utilização da água e o ser humano vai utilizá-la para a sua produção econômica e para o uso comum no dia a dia. No Brasil, dentre as principais formas de utilização, nós podemos destacar a agropecuária, sobretudo do tocante ao abastecimento dos animais na pecuária e à irrigação nos sistemas agrícolas de grande porte, que nós vamos conhecer como monoculturas. De fato, a pecuária é o principal processo produtivo em termos de consumo de água que nós vamos ter no Brasil. Um outro processo produtivo que consome bastante água é a indústria. Sobretudo a indústria têxtil vai utilizar milhares de litros de água para a produção de uma única peça de roupa. Além desses processos, nós vamos ter o comércio, os serviços e a utilização do dia a dia como formas mais pragmáticas de utilização das águas superficiais. Os aquíferos que falei agora há pouco também já começam a ser utilizados. Apesar de estarem numa profundidade mais significativa, esses aquíferos, em alguns locais, já começam a ter suas águas sendo utilizadas para uso comum. Bem, é isso. Eu espero que você fique curioso e investigue um pouco mais no seu livro de Geografia do 7º ano. Nos vemos na próxima. Até lá!